Tiago, capítulo 1, versículo de número 8. A palavra do Senhor nos diz: o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Irmãos, aqui no versículo 8 fala que o homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. E o que é um homem indeciso? Segundo a definição da palavra, uma pessoa indecisa, ela é uma pessoa que não se decide. Ela é uma pessoa fraca, é uma pessoa vacilante, é uma pessoa contraditória. E a palavra instável, ela significa algo que não é constante, que é suscetível a cair, que é inseguro. E essa é a definição de tudo o que você como cristão não pode ser. Você não pode ser uma pessoa fraca, vacilante, contraditória, inconstante. Você não pode ser suscetível a cair. Você não pode ser uma pessoa insegura. Porque a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, meus amados irmãos, sede firmes, sempre o quê? Constantes, sendo o quê? Abundantes na obra do Senhor. Então, eu e você como cristãos não devemos ser esse homem, essa pessoa do versículo 8, indeciso, instável em todos os seus caminhos. Agora, o Senhor colocou algo em meu coração e eu intitulei essa mensagem como Decida-se, Decida-se. Abra sua Bíblia agora no nosso texto principal, que é o texto de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24, nós vamos começar a leitura no versículo 14. Eu quero que você preste atenção que uma pessoa decidida, que um cristão decidido, ele não é presunçoso. Há uma grande diferença entre ser uma pessoa decidida e ser uma pessoa presunçosa. No Salmo de número 19, você pode ler depois, no versículo 13, Davi, ele orou: Senhor, livra-me dos pecados presunçosos. O que seria então a presunção? A presunção é você tomar uma decisão baseada em um julgamento pela aparência. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse em João capítulo 7, versículo 24, que nós não podemos julgar segundo a aparência, mas segundo o quê? A reta justiça. Então, ser uma pessoa decidida, ser um cristão decidido, não envolve ser um cristão presunçoso. Não significa que você vai tomar as suas decisões baseadas em um julgamento meramente humano, em sua visão. Porque segundo a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 8, nós, cristãos, devemos andar pelo quê? Pela fé e não pela vista. Então você não pode tomar as decisões da sua vida simplesmente por um ângulo humano, por um julgamento meramente humano. Você tem que tomar as suas decisões segundo a palavra de Deus. E aqui em Josué capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz: agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aqui Josué, ele está diante do povo de Israel. E o interessante é que no versículo de número 15, ele diz assim: olha, e se vos parecer mal servir ao Senhor, preste atenção, escolhei nesse dia a quem servireis. Irmãos, há decisões na nossa vida cristã que elas exigem o que de nós? Urgência. Josué, ele disse: escolhei nesse dia a quem servireis. Ele não disse: olha,
Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, eu vou dar um tempo para vocês considerarem, porque há decisões na nossa vida, sim, que elas exigem o quê? Uma certa pressa, uma certa urgência. Em que sentido? Porque aqui a decisão era entre servir ao Senhor ou servir aos deuses que estavam do outro lado do rio. E isso é interessante, porque ele diz assim: aos deuses que vossos pais serviram, aos quais estavam do outro lado do rio. Irmão, você precisa se decidir hoje, se você vai servir ao Senhor Jesus Cristo, ou se você vai servir ao Deus, ou seja, aos deuses que estavam do outro lado do rio. Como assim, irmão Eric? Você tem que decidir se você vai servir ao Senhor Jesus Cristo, ou se você vai viver a sua vida como você vivia antes da sua salvação. Nós estamos, irmãos, no final da época da igreja, e eu acredito no meu coração que o Senhor não tardará mais a sua vinda. Eu acredito que o arrebatamento da igreja está próximo. Mas sabe o que nós vemos? E vemos ao monte, nós vemos muitos salvos numa situação que eles estão tentando servir ao Senhor Jesus e servir ao Deus dos vossos pais. O que isso significa? Quem era o seu pai antes da sua salvação? Segundo João capítulo 8, versículo 44. Satanás era o seu pai. Então sabe quais são os deuses que estavam no seu passado? Satanás estava lá. E sabe o que eu tenho visto nessa geração? Uma geração inconstante, que não se decide pelo Senhor Jesus Cristo, que não se posiciona na verdade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Uma geração que quer servir ao Senhor Jesus de um lado, mas quer manter os deuses que estavam do outro lado do rio. Quer servir ao Senhor Jesus, mas eu vou manter os deuses dos meus pais. Sabe por quê? Porque se eu me posicionar ao lado da verdade, eu vou perder minha família. Se eu me posicionar ao lado da verdade, o que o meu pai, o que minha mãe, o que minha família vai pensar de mim? E aí vive uma vida indecisa, instável, prestes a cair. E não é assim que você tem que viver como cristão, meu irmão. Você tem que ter firmeza na sua vida, você tem que ter constância na sua vida. Nós estamos nos aproximando da entrada de mais um ano. E até quando você vai continuar, como disse o profeta Elias, cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então o sirva. Mas se Ele não é, então não o sirva, meu irmão. Porque não tem como você continuar aqui dentro, tentando servir a Deus e ao diabo. Estou falando sobre a sua comunhão com Deus. Será que hoje você está tentando servir ao Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que você está tentando servir ao Deus dos vossos pais? Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, será que você já veio até esse batistério e publicamente se identificou dizendo: olha, eu aceitei Cristo como meu Salvador? Ou será que você está querendo agradar o Deus dos seus pais? Será que você tomou uma decisão entre você e Deus no seu coração de: olha, eu vou servir ao Senhor? Ou você está com medo do que sua esposa, do que seu filho, do que o seu pai ou sua mãe irá pensar de você? Sabe o que eu vejo nesse versículo de número 15, irmãos? Eu vejo que Josué, ele não perguntou à senhora Josué: olha, senhora Josué, nós vamos servir ao Senhor? Ele falou assim: olha, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que nós vemos, irmãos? Nos nossos dias, infelizmente, inclusive dentro de igrejas batistas, independentes, fundamentalistas, uma filosofia demoníaca. Eu ouvi esses dias um pastor falando: olha, a sua família é o bem mais precioso que você tem. Mentira, não é. Cristo é o bem mais precioso que você tem. A Bíblia é o bem mais precioso que você tem. Porque se sua esposa, se seu filho desistir de servir ao Senhor, você também vai desistir. Se sua esposa não quiser servir ao Senhor, você vai deixar de servir ao Senhor porque ela não quer? Mas hoje a filosofia que está sendo pregada, inclusive a partir dos púlpitos, é: se sua esposa desistir, você tem que sair do ministério, porque Deus acabou com você. Acabou nada. Se sua esposa desistiu, mas você continuar servindo ao Senhor, é isso que importa.
Se você criou o seu filho na verdade, ele saiu da sua casa e foi servir outros deuses, por que você tem que sair do ministério? Por que você tem que desistir do ministério? É a sua corrida com Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas minha esposa e meus filhos não são ídolos no meu coração. Se amanhã ou depois minha esposa falar assim para mim, olha, escolhe o Senhor Jesus, escolhe o ministério que Ele te deu, ou me escolhe, eu vou falar, meu amor, até mais. Porque Deus me chamou para o ministério, irmãos. E eu vou terminar, pela graça dele, a carreira que ele me deu. E isso não depende se minha esposa vai terminar a carreira dela ou não. Não depende se meu filho vai terminar a carreira dele ou não. Porque Deus me deu a minha carreira, a minha corrida, e é por ele que eu vou correr. É por ele, é por ele. Mas sabe, esse espírito efeminado dentro das igrejas hoje, falando assim, sabe, se sua esposa ela não correr a corrida junto com você, você tem que desistir. Esses homens que deveriam desistir do ministério. Sabe por quê? Porque eles já estabeleceram a família deles como ídolos dentro do coração deles. Amém. Amém. E se você não concorda com isso, irmão, sabe que a sua mente já está bem cauterizada com ferro quente. É isso que já aconteceu com você. A Bíblia diz em Mateus 10, 37, o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que ama mais o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, do que a mim, não é digno de mim. Amém. Será que você ama mais seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, do que o Senhor Jesus Cristo? Será? Será que hoje você vai tomar a mesma decisão que Josué tomou? Eu vou servir ao Senhor. Amém? Eu não acordei hoje de manhã e virei para a Bárbara e falei, amor, nós vamos na igreja hoje? Não, eu levantei e falei, nós vamos à igreja hoje. Eu não perguntei para ela. Você fala, irmão, mas isso é impor algo. Amém, que seja. Amém. Enquanto eu for o marido dela, enquanto os meus filhos forem os meus filhos debaixo do meu teto, eles vão vir à igreja junto comigo. Amém. E se você acha isso muito radical, amém. É melhor do que ser frouxo como você. Estou, irmão, com raiva de ver uma geração de crentes frouxos. Isso porque eu aceitei a Cristo há pouco tempo. Mas uma geração frouxa que não se decide se quer servir ao Senhor ou não. Tome a sua decisão hoje. Saia daqui com a sua decisão tomada hoje. Eu vou servir ao Senhor. E se você não quer servir ao Senhor, então vá servir ao diabo, irmão. Vá lá, serve a Ele. Ele fez muito por você, não é? Ele te deu tudo, não é? Sabe o melhor que o diabo estava te dando? Era uma eternidade no inferno. E porque hoje você conhece a graça de Deus, conhece o Senhor Jesus Cristo, você conhece a verdade, mas não é zeloso pela verdade. Eu me pergunto, quantos de nós aqui essa manhã é zeloso pela verdade? Você se importa com a verdade mesmo? Amém. Ou você só está aqui vivendo uma vida de aparência? Porque se você só está vivendo uma vida de aparência, irmão, decida-se hoje. Se você vai servir ao Senhor ou se você vai servir ao diabo. Quando, em 2021, se não falha a memória, certa noite, eu tinha vindo no culto cedo com minha esposa. O pastor David Darling estava pregando. E à noite, minha esposa não queria vir no culto. E eu falei, você vai no culto. Ela falou, eu não vou no culto hoje. Eu falei, você vai. Eu estou passando mal hoje. Não, você vai melhorar. O Senhor Jesus vai abençoar que você vai melhorar. Você vai no culto hoje. Sabe o que aconteceu aquela noite, irmãos? Minha esposa foi salva. E se eu tivesse falado, tudo bem, fique em casa. Talvez fosse a última vez que Deus iria lidar com o coração dela. E naquele segundo banco ela confiou no Senhor Jesus como Salvador da alma dela. Porque eu falei, não, nós vamos ao culto hoje sim. E você, marido, se sua esposa não te chamar para ir à igreja, você fica sentado no sofá assistindo televisão. É assim que você tem que viver como cristão? Não é assim que eu quero viver. Não é assim que eu quero terminar a minha corrida. Não é assim que eu quero que meus filhos me vejam.
Eu posso não deixar muita coisa para os meus filhos, mas eu quero deixar para os meus filhos que meu pai serviu ao Senhor. Que meu pai amou e acreditou nesse livro aqui, olha. Se eu deixar isso aos meus filhos, eu estou satisfeito. Satisfeito. E você, o que você vai deixar aos seus filhos? Decida-se. Se você vai servir ao Senhor ou se você vai servir aos deuses dos seus pais, que estavam do outro lado do rio. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Decida-se hoje. É urgente. Não tem tempo mais. Decida-se hoje a quem você vai servir. Mateus capítulo 6, versículo de número 24, o Senhor Jesus diz: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabe o que você não pode, irmão? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro também. Sabe o que eu vejo hoje em dia na nossa geração? O mesmo comportamento dos ímpios, dos perdidos. Os salvos, eles receberam uma lavagem cerebral tão grande, que eles se comportam e eles pensam igual o mundo. Será que você hoje está servindo a Cristo ou você está servindo ao dinheiro? Quanto do seu dinheiro esse ano, meu irmão, você usou para Deus? Eu sei, nosso país é um país de charlatões, eu sei disso, que só fala em dinheiro, mas eu não posso negar uma verdade bíblica. Qual que é a verdade? Que o dono da ovelha é o dono da lã. Você foi fiel na sua promessa de fé? Você usou o dinheiro que Deus te deu para que almas fossem salvas? Ou você só usou o seu dinheiro para o seu próprio deleite? Será que você viveu a sua vida durante o ano de 2024 para ganhar dinheiro? Para ficar rico? Ou será que você se dedicou mais ao Senhor Jesus Cristo? Sabe o que me entristece, irmão? Me entristece quando eu vejo um pai, uma mãe falando ao seu filho: você tem que estudar para você ser um bom médico, um bom juiz, um advogado, um engenheiro, e ganhar dinheiro, e ter uma casa boa, ter um carro bom, e ter uma vida boa. E Deus nem entrou na conversa. Será que você não está se comportando assim como pai? Porque você ser um pregador, coitado. Eu passei alguns dias com alguns familiares, sabe o que eu vi? Vários diplomas. Outro está ganhando dinheiro na construção civil, outro está estudando fazer concurso para promotor, outro trabalha no banco. E o irmão Eric é só um pregador. Coitadinho do irmão Eric. Ele quer gastar a vida dele pregando a Bíblia. Só que eu me pergunto, irmãos, e o diploma deles? Valerá do quê? Quando eles fecharem os olhos? Não valerá nada. Agora, não estou dizendo que você não pode fazer uma faculdade, não é isso que eu estou pregando aqui, mas eu estou dizendo, se você está criando a sua vida de uma maneira que a prioridade para você é o status desse mundo, é o dinheiro, é a fama, é ter uma casa ampla, um carro amplo, chique do ano, você está enganado, meu irmão. E o Deus que está no seu coração não é o Senhor Jesus, não é Ele que está sendo adorado, é o dinheiro. Quando eu decidi no meu coração que eu iria pregar, e agora Deus tem aberto essa porta, não sei tudo que o Senhor vai fazer, mas sabe, o meu sogro, o pai da minha esposa, ele falou assim: você não pode ir. Eu criei minha filha com todo esforço. Você não pode levar minha filha e meus netos para longe. Eu falei para ele: sabe, Faraó disse a mesma coisa para Moisés. Porque meu sogro, ele é salvo. Ele estava sentado na minha frente, na mesa de casa. Eu falei: Faraó disse a mesma coisa para Moisés. E eu falei para ele, citei para ele Mateus 10:37. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Eu falei, ele falou, mas olha, tem tanto lugar aqui que você pode servir a Deus. Eu falei, eu sei. O faraó falou a mesma coisa para Moisés. Ah, mas sabe o que eu ouvi a minha tia falando para mim? Mas, meu filho, você precisa de um convênio médico, você precisa de um plano para você se aposentar quando você ficar mais velho, você vai precisar pagar uma escola particular para os seus meninos, cidade grande, você gasta mais dinheiro, como assim você vai sair da sua cidade, vai para uma cidade desconhecida? Porque nós andamos por fé e não por vista. É assim que eu quero dedicar minha vida. Eu não sei tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, mas eu sei que até aqui Ele cuidou de mim. Amém. Até aqui Ele cuidou de mim. Durante essa semana eu vi mais uma vez que o Senhor cuidou de mim. Amém. E se você está servindo ao dinheiro, irmão, você não está servindo a nada que vale a pena. Porque no final Ele não fará nada por você. Mas se você servir ao Senhor Jesus Cristo, Ele sim cuidará de você. Amém. Ele sim cuidará de você. Como você tem vivido sua vida hoje? Será que vocês têm vivido como um perdido aí fora? Vamos ganhar dinheiro, vamos acumular dinheiro, vamos construir. Irmãos, tenham visão para as almas que estão perdidas. Tenham anseio pelas almas que estão perdidas. Seu dinheiro vai ficar aqui, sua mansão vai ficar aqui, seu carro vai ficar aqui. Só as almas você vai levar. Quanto você investiu de si nesse ano no reino de Deus? Escolhe hoje quem você vai servir. Se é a Deus ou é o dinheiro. Certo? Escolhe. Escolhe hoje quem você vai servir. Decida hoje quem você vai servir. A Bíblia fala em Lucas, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas 12. Versículo 15. E ele disse-lhes, acautelai-vos, guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo de número 35. Atos capítulo 20, versículo 35 diz: tenho-vos mostrado todas as coisas, que trabalhando assim é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse, é mais abençoado dar do que receber. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, capítulo 6, versículo de número 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Por isso, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos na fé. Decida-se hoje a quem você vai servir. Estou encaminhando para o final. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Versículo de número 18. Romanos 16, 18. Romanos 16, 18 nos diz, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. Ao seu próprio ventre. Olha Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo de número 19. O que significa servir ao seu próprio ventre? Filipenses capítulo 3, versículo 19, diz assim, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Será que hoje você tem servido a Deus ou ao seu próprio ventre? Você tem ocupado sua vida, o seu tempo nas coisas de Deus, ou você tem ocupado o seu tempo e sua vida nas coisas terrenas? Decida-se hoje, irmão. Decida-se hoje a quem você vai servir. O Senhor Jesus Cristo, ele disse em Mateus 12, que nós temos que fazer o quê? Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Ele. Um cristão não deve viver a sua vida em torno de si mesmo. Você não deve viver a sua vida em torno de si mesmo. Sabe o que nós vemos hoje? Nós vemos a síndrome de Lúcifer dentro das igrejas. Eu subirei, eu me ascenderei, eu serei. Você vive a sua vida cristã em torno de você.
E se você está vivendo a sua vida em torno de você, é questão de tempo para você ficar mentalmente perturbado. É por isso que nós temos uma geração mentalmente perturbada, porque tudo é sobre você, e você, e você, e você. Irmão, deixa eu te dizer, você quer conhecer a verdadeira alegria na vida cristã? Primeiro você serve ao Senhor Jesus Cristo. Depois você serve aos outros. Por último, você pensa em você mesmo. O seu problema é que você pensa demais em você mesmo. Você pensa demais no seu conforto, você pensa demais naquela roupa, naquele sapato que você quer ter, naquela vida, naquele sonho, naquele projeto seu, e você esquece de pensar no Senhor. Não estou dizendo que é errado você ter desejos lícitos nessa vida, mas a partir do momento em que você começa a viver somente em torno disso, você está errado, meu irmão. Você está colocando um ídolo no seu coração. Você tem que se arrepender. Decida-se hoje. Para encerrar, 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 11, decida-se hoje. Josué disse, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida-se hoje. Quantas vezes você pode ter descido a esse altar durante o ano de 2024, tomado uma decisão no seu coração e ter se levantado por aquela porta e não ter feito nada que você disse a Deus que faria? Vamos, irmão, decida-se hoje, escolha hoje a quem você vai servir. Você vai servir a Deus ou aos deuses dos vossos pais? Você vai servir a Deus ou você vai servir ao dinheiro? Você vai servir a Deus ou você vai servir ao seu próprio ventre? Escolha hoje a quem você vai servir. 2 Coríntios 8, versículo 11 diz, agora, porém, completai o já começado, para que assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização, segundo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Olha versículo 11 de novo, completai o já começado. Você vai decidir hoje? Decida-se hoje. A igreja local importa na sua vida? Decida-se hoje. Pare de viver somente cultos de domingo. Se a igreja local importa na sua vida, comece a ser fiéis nos cultos. Se ela não importa, vá embora. Siga a sua vida. Amém, irmão? Você tem que tomar uma decisão hoje. A Bíblia é a palavra de Deus ou não? Se ela é a palavra de Deus, comece a ler ela. Se não é, siga a sua vida então. Por que você vai ficar falando com a sua boca que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você não vai ler? Se existe um inferno que é real e tem almas lá agora queimando e gritando de sofrimento, ganhe almas. Mas se o inferno não é real, siga a sua vida então. Chega de viver esse cristianismo fraco, barato, efeminado. Viva como um homem e uma mulher de Deus deve viver. Decida-se hoje a quem você vai servir. Amém? Deus abençoe os irmãos.